todo mundo, em qualquer lugar, aonde eu esteja sendo visto e ouvido, que Deus abençoe você. Você mesmo, você mesmo, em qualquer lugar da terra onde você esteja me vendo e ouvindo. Que a graça de Deus abrace você. Que o Espírito Santo aconchegue você e dê esse sentimento benfazejo de aninhamento, de estar aninhado, acolhido no calor desse ninho do amor de Deus, que a gente experimenta pela fé. Não adianta fazer nenhum exercício de respiração ou de fazer qualquer forma de acalmamento. Tudo isso tem um benefício muito grande e que não deve ser desprezado. Como a gente não deve desprezar o exercício físico, como a gente não deve desprezar o alimentarmos-nos diariamente de maneira saudável, como a gente não deve desprezar todas as outras coisas que a gente faz para o nosso próprio bem-estar e que são salutares. Dentre elas, esse conjunto, essa constelação de mecanismos de acalmamento, de pacificação orgânica, psíquica e de silenciamento mental. É um lado útil, que não deve ser jamais desconsiderado por ninguém que tenha um mínimo de sabedoria. Agora, tem uma outra dimensão muito mais profunda, que é a da fé, e que me dá apropriação. Eu, por exemplo, na fé, posso nunca mais ser alguém que recebeu a chance de praticar todos os exercícios respiratórios, de acalmamento psíquico ou de qualquer outra coisa, mas eu estou de posse de algo. A fé me dá posse. E a diferença, para simplificar, é como a seguinte: quando eu como um pão, eu não sou o proprietário do pão. Ele se processa em mim e daqui a algumas horas eu vou precisar de mais pão ou de qualquer outro alimento que mantenha esse ciclo de vitalidade, de energia orgânica e psíquica alimentada. Mas a fé eu posso nunca mais comer, nunca mais beber, posso ser molestado para sempre por todo mundo, posso não ter sossego jamais para me concentrar naquilo que a minha mente gostaria tanto de ter como paz e relaxamento, mas ainda assim eu enfrento, porque eu sou habitado por um poder. Isso é diferente. E foi isso que Jesus prometeu. A ênfase de Jesus foi em sermos habitados por um poder, por um dunamis, por uma explosão de Deus, por uma energia vital. Foi nós nos tornarmos, pelo Espírito Santo, geradores de uma energia interminável. Ele usa essa imagem quando ele se refere ao Espírito Santo me habitando, e recebereis poder, dunamis, essa força explosiva na vitalidade essencial de vocês. Tanto quanto ele usa outras imagens, como do seu interior fluirão rios de água viva. Não é um poço que eu tenho que alimentar ou esperar encher, porque secou, porque está sujeito às estações, às estiagens. Não, é um fluxo interminável. Então, as outras coisas que eu mencionei antes são importantes. Esta que eu estou mencionando agora é essencial. Com essa, eu posso até existir privado das outras. Mas sem as outras, não tendo essa, aí não me sobra nem o que me aliviava,
que eram os exercícios de alívio e que são necessários e que produzem uma determinada musculatura para a continuidade das coisas, desde que eu reprocesse-as continuamente. Só para concluir e a gente entrar no nosso tema, continuar o nosso tema. Você, por exemplo, vê a diferença que o Novo Testamento estabelece entre os sacrifícios que o Velho Testamento propunha, sacrifícios de bodes, de touros, de ovelhas, de animais, de pombinhas, de aves, sacrifícios de acordo com as suas designações, conforme a religião. Mas que o Novo Testamento diz, especialmente o escritor de Hebreus, com todas as letras, diz que são sacrifícios temporários. Se precisa repeti-los, porque eles têm um efeito de acalmamento de natureza catártica. Mas eles não são definitivos. Diferentemente do sacrifício de Jesus na cruz, que foi uma única vez e para sempre, e que não precisa ser repetido nunca mais. Ilustra o que eu estou tentando dizer até agora. Tem coisas que são bens temporários e tem outras que fazem parte dos bens eternos. Tem umas das quais eu me aproprio todo dia, mas tenho que repetir as apropriações. Tem outras que é de uma vez e para sempre. E que uma vez que se estabelece em mim, ganha e tem vida de si mesmo me habitando. Essa é a diferença entre exercícios espirituais, ou psíquicos, ou orgânicos, ou respiratórios, e a apropriação definitiva pela fé da habitação de Deus em mim. Isso é algo que tem a ver com outra dimensão. Mas a maioria das pessoas que eu vejo para todo lado não entenderam a diferença ainda. Eu espero que nessa minha introdução você tenha entendido. E vou pedir até ao Marcelo Cunha para fazer um recorte disso aqui, porque tem muita gente pela internet afora que não entendeu a diferença até hoje. Eu sei que eu acabei de explicar com absoluta simplicidade. Nós estamos em Mateus, no capítulo 12, e hoje a nossa ênfase vem aqui do verso 15 ao verso 21. E tudo que nós estamos vendo decorre da afirmação de Jesus, quando disse que o Pai tinha ocultado determinadas coisas de sábios e entendidos, de presunçosos do saber, e as tinha revelado aos pequeninos, aos seres que não carregam a presunção de nada e que pedem de Deus revelação de tudo. E que pedem que tudo que os habite seja aquilo que neles também ponha raízes definitivas. Esses são aqueles que, do nada e de graça, recebem um conhecimento que, de outra forma, não se o atinge por nenhum mecanismo de natureza psicológica, filosófica, respiratória, meditativa ou de concentração. Como eu expliquei antes, essas coisas são úteis, mas são passageiras e temporárias. Esses pequeninos não têm nem conhecimento disso, mas eles se abrem de maneira tão ávida que eles passam a ser habitados por essa pacificação profunda, porque eles não resistem à graça e ao amor de Deus. Eles não discutem com a misericórdia de Deus. Você está me vendo aqui? Eles não discutem com a misericórdia de Deus. Eles a acolhem, eles dão razão ao amor revelado de Deus em Jesus, em Cristo, que disse: a esses pequeninos ou a tantos quantos queiram ser parte deles.
Aí você pergunta, quem são esses pequeninos? Tem que ser os pobres? Não. Os pobres também. E os pobres, sobretudo. Mas os pequeninos são os humildes de coração. E aí, como eu já expliquei 1 trilhão de vezes antes do dia de hoje, o humilde é o ensinável. É o que tem humus no coração para acolher a semente da palavra, da verdade, da sabedoria, do amor, da graça, da fé no seu coração e para que ela frutifique neles. Esses são os humildes, são os ensináveis, são os que não discutem com a bondade de Deus para com eles. Antes a acolhem e se oferecem como ninho e se aninham nesse amor. É uma via de 2 mãos. Por isso Jesus disse, vinde a mim todos, qualquer um, nessa condição, com esse entendimento, nesse estado de percepção, podem vir, porque é para vocês o Evangelho. Vinde a mim todos os que estáis cansados, que já desistiram de serem os seus próprios patrocinadores, os sobrecarregados, os que dizem não há mais energia em mim para essa briga de foice no escuro. Eu não tenho mais ânimo para isso. Venham, então, a mim. Ou seja, a gente entra nesse estado de se tornar um pequenino quando a gente admite a nossa própria falência pessoal. Sem essa consciência de falência pessoal, ninguém chega nesse estado de descanso profundo e absoluto nele, que é quando a gente desiste das nossas brigas e se entrega à pacificação nele, em Cristo. E prossegue dizendo, tomai sobre vós o meu jugo. Troquem o meu ensino, acolham o meu ensino e troquem por todo o trabalho e os mandamentos de pedra, os caminhões de mandamentos de Moisés que só esmagam vocês e que se tornam escombros da falência de vocês. Ao contrário, deixem isso para lá. Faz milênios e vocês viram já no que isso dá. Mas façam experiência com o meu jugo. Tomem o meu jugo, que não é feito de trilhões de mandamentos, nem de opressões, nem de preceitos. É uma coisa só. É render-se ao amor de Deus, aprender pelo amor de Deus a amar a si mesmo e amando a si mesmo, amando a criação e amando o próximo. Esse é um processo que tem no amor seu único mandamento e a sua completude total. É tão simples que a maioria não acredita, não quer, aí ficam aí fazendo musculação de natureza psíquico, supostamente também espiritual, a vida inteira e não se pacificam nunca, porque não querem tomar o jugo e aprender dele e olhar para ver como é que ele viveu, sem carregar as tábuas de Moisés dando beijinho na Torá, sem colocar ninguém sob o jugo de nada, ao contrário, até o sábado, que era um mandamento de lazer e de descanso, a religião tinha transformado numa obrigação de obediências perversas, pelas quais estavam capazes eram capazes de matar o infrator que se negasse a praticar o lazer do culto na frequência, no templo ou na sinagoga, como a religião faz com tudo que Deus faz para o nosso bem, ela transforma em obrigação para a nossa opressão. Aí Jesus diz, vem e aprendam de mim. Olhem para mim que vocês vão aprender como é viver, como é se relacionar com as pessoas, com as iguais, com as diferentes, com aquelas que aparentemente a gente jamais conseguiria, mas é tão fácil conseguir. E fazer a vida toda se tornar algo que, apesar de todos os antagonismos, a parte que a gente escolhe acontece toda em nosso favor, porque a gente não fica comprando brigas idiotadas, perversas, e que nos são
legados de maldade de outros e que a maioria das pessoas abraça como se fossem deveres seus de vida e vão piorando a existência dia a dia, porque não querem aprender a viver com Jesus. Quando ele diz aprendei de mim, não é com a minha pedagogia, com a minha metodologia, é observe a minha vida, como eu tratei e vivi. Para você saber disso, obviamente não é ouvindo homilias de pastores, padres, bispos, pseudo-apóstolos, de quem quer que seja. É sabendo de Jesus pelos evangelhos. Como ele tratou, viveu, respirou, como ele manifestou a existência e a transformou em vida, em si mesmo e em favor dos outros. Aprendam de mim. E vocês vão aprender que eu sou manso e humilde de coração. E a relação comigo não oprime ninguém. E é por isso que vocês acham descanso para as suas almas. Porque, outra vez, ele dá uma razão para isso. Porque o meu jugo é suave e porque o meu fardo é leve. Aí nós vimos a primeira ilustração disso, que foi a questão da seara, do trigo, no dia de sábado, os discípulos comendo. E os fariseus dizendo, por que tu deixas os teus discípulos comerem em dia de sábado? E aí vocês lembram, quem não lembra, o diálogo está todo aí gravado no YouTube. É só ir lá e fazer a sua parte, um dever de casa mínimo. E o que Jesus ensinou, que está aqui no capítulo 12, do verso 1 até o verso 8. E como Jesus disse, vocês não entendem nada mesmo. Primeiro, eles estão em obediência até mesmo à escritura de Moisés, em Deuteronômio, lá no capítulo 23, verso 25. Eles estão pegando as espigas dos quadrantes da seara, como estava previsto até na lei de Moisés. Estão comendo. Com relação a hoje ser o dia de sábado, e eles estarem comendo, meu Deus, eles têm que comer. O homem não foi feito para obedecer o sábado. O sábado foi criado para dar alívio, descanso, refrigério, relaxation, espaço, variação de rotina para a mente humana, para a alma humana, para a psique humana terem liberdade para si mesmos e alegria de adoração na presença de Deus e no todo da vida. Vocês não leram e não entenderam isso, por exemplo, em como Davi trata o que vocês chamam de o sagrado, os pães santos, os dias santos, as coisas santas, como ele se serve delas em favor da vida, faculta isso aos homens dele e faz isso sem nenhuma culpa. Aí ele usa outro exemplo. Vocês não veem e não perceberam que na Escritura diz que os sacerdotes trabalham obstinadamente em dia de sábado. É o dia em que eles mais trabalham. Eles suam a beça matando animais e derramando sangue e fazendo sacrifícios. Meu Deus, se o sábado fosse um valor absoluto, que não pudesse ser suspendido por nenhuma necessidade, os próprios sacerdotes estariam em estado de culpa por fazerem esforços tão brutais num dia de descanso. Vocês não perceberam que tem uma adaptabilidade de circunstância e que o sábado foi dado para descanso não como uma obrigação de perversidade? É o que Jesus disse. Vocês não entenderam até o dia de hoje o que está escrito, o que foi dito pelos profetas variadamente. Misericórdia quero, diz o Senhor, e não holocausto, e não sacrifício. E aí Jesus conclui dizendo, se vocês tivessem entendido isso, não teriam condenado a milhares de inocentes. Não teriam levado ao apedrejamento. Tudo por causa da obrigatoriedade de descansar no sábado. Ir para um culto dia de sábado, se não for, já está em situação de transgressão. Ou qualquer outra coisa que você queira criar nos moldes da opressão religiosa, como acontece. E aí ele conclui dizendo, o Filho do Homem é o Senhor do sábado, sou eu. Tudo foi feito em favor da vida, não a vida feita para
cumprir o sábado. É uma inversão de significado perversa. Não dá nem para classificar como burra, porque a palavra burra é pequena para designar o nível dessa estupidez, que só pode ser explicada por dogmatismo religioso, que é o que mais emburrece e estupidifica a mente e a percepção humana. Aí veio uma segunda ilustração no outro dia, que foi quando ele chega na sinagoga, no dia de sábado também. Você veja que é uma sequência de sábados. Ele chega na sinagoga num dia de sábado e tem lá aquele homem da mãozinha mirrada. E que, por ter a mão que adoeceu, mirrou todo o braço. E já não conseguia mais nem estendê-lo. A musculatura tinha atrofiado e a mão adoecido, não se diz qual é a razão, mas de maneira dramática. E com todos os encolhimentos musculares, tendões, com todas as atrofias nervosas, com todas as paralisias neurais, com tudo que implica uma condição daquela. Aí eles, os religiosos da sinagoga, estavam ali olhando para tudo e eles, com o intuito de acusar a Jesus, perguntaram a Jesus: escuta, praticamente dizendo isso, tem um homem doente aqui, ó, há muitos anos que vem, não falta um sábado aqui, mas ele é doente. É lícito curar nos sábados? É a pergunta perversa. Porque o que eles queriam não era ver o homem curado, nem ver a graça e a glória de Deus se manifestando naquela reunião congregacional. Não era nada disso, é maldade religiosa, dogmática, perversa. As pessoas se entregam ao fanatismo religioso, vão se desumanizando, vão se tornando pessoas más, gente ruim mesmo. Aí Jesus faz o que faz. Não deixem de hipocrisia. Se uma ovelha de vocês cair num poço, num buraco, numa vala, num dia de sábado, vocês todos aqui irão lá, cada um de vocês, dependendo de quem seja o proprietário, e vai tirar a ovelha ou o boi daquele lugar, porque vocês não querem perder dinheiro. E a ovelha tem um valor pecuniário, é uma commodity, vale. Vocês salvam por causa do dinheiro no dia de sábado. Agora, vem me perguntar se é lícito fazer o bem, curar, salvar, resgatar pessoas só porque o dia é sábado? Não. A maldade de vocês é horrorosa. E aí ele manda o homem estender a mão, o homem estender a mão, estendeu a mão, ela ficou curada junto com a outra, o braço também, recuperou-se tudo. E os fariseus se retiraram dali dizendo: desgraçado, o que a gente vai fazer para matar esse cara? É o que está dito no verso 14. Conspiravam contra ele em como lhe tirariam a vida. Eles não conseguem vencer a lógica do amor, do evangelho, da graça, da misericórdia, da compaixão. Não tem argumento, eles partem para a ignorância. E a última forma de ignorância violenta é tirar a vida quando tem-se a chance de fazer isso, é calar o cara para sempre. E é isso que segue esse fluxo do legalismo perverso da religião. Aí o verso 15 inicia o nosso tema de hoje, prosseguindo com vinde a mim e aprendei de mim, achareis descanso, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Venham e aprendam a viver assim. Meu chamado para com cada um de vocês é para a experiência desse tipo de vida. É para a experiência desse tipo de vida. Eu não chamei vocês para andarem apavorados, nervosos, angustiados, com a espada do juízo brandindo na cabeça de dia e de noite, num estado culposo, neurótico, angustiado, de expectações de uma perversidade divina, fruto de uma
severidade inexplicável de um Deus que tem prazer nas minúcias esmigalhantes da existência humana. Não. Deus, o meu Pai, não é assim, Jesus está dizendo. E no verso 15, depois de ter feito o que fez e libertado as pessoas que libertou, e de saber que eles tinham se retirado dali do culto, para conspirarem como é que eles iriam fazer para matar Jesus quando tivesse oportunidade. E esses aqui nem foram os que vieram executar o plano depois em Jerusalém, meses depois. Esses aqui são apenas parte de todos os grupos religiosos fanáticos que, encontrando Jesus pelo caminho, sendo vencidos na sua lógica de idiotas, na argumentação, não tendo o que responder, como todo bom idiota, apela para o apedrejamento, para a morte, para qualquer meio de fazer silenciamento definitivo da voz que nos contraria, que os contraria. E o verso 15 agora diz, mas Jesus, você está prestando atenção, né? Mas Jesus, sabendo disto, tudo que Jesus não teve foi falta de ciência e de informação a respeito de como é a mecânica espiritual, psíquica e as capacitações de determinação homicida que habitam o coração desses indivíduos. Ele nunca teve nenhuma ilusão. Jesus, sabendo disto, afastou-se dali. Ele não fica forçando o convívio com quem não quer, com quem odeia, com quem não quer dar razão a Deus, acolher o amor, com quem não tem prazer no bem acima de qualquer legislação, de qualquer lei, de qualquer que seja o convênio moral, ou legal, estabelecido, que privilegiam o amor acima de qualquer pseudo-licitude imediata, porque foi como Jesus viveu e foi o que ele privilegiou. E quando ele está no meio de gente que é o oposto disso, e que, portanto, manifestam logo o fruto de quem são, essa vontade de eliminação, de matar, de calar, de silenciar, de botar a pessoa no ostracismo, de eliminar aquela voz, como acontece o tempo todo na religião, ele afastou-se deles. Como ele mesmo nos diz, se afastou de praticamente todo mundo que é assim. E a gente ainda vê isso, por exemplo, no livro do Apocalipse, lá na igreja chamada de Laodiceia, quando explicitamente, sendo aquele um lugar igreja, uma congregação igreja, ele diz, eu não estou com vocês, eles estão sozinhos, na jactância, na supremacia, na arrogância, na soberba de vocês, vocês estão sozinhos. Eu não estou com vocês aí. Eu não faço parte disso. Vocês oram para mim, cantam para mim, falam do meu nome, mas eu não tenho nada a ver com vocês. Na realidade, eu estou fora daí. Eu me afastei daí há muito tempo, assim como Jesus se afastou daquela sinagoga, se afastou da igreja em Laodiceia, se afastou da sua igreja, se afastou de praticamente todas. Se afastou do cristianismo há muitos anos. Ele visita pessoinhas, coraçõezinhos. Ele não tem nada a ver com instituições que falam em nome dele, ele tem a ver com corações que clamam e pedem pessoalmente o nome dele em suas vidas. Afastou-se dali, como lá aos Laodicenses ele disse, eu estou fora daí. Por isso é que ele conclui dizendo, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Do contrário, eu estou fora. Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se deles. Muitos, todavia, o seguiram. Porque, graças a Deus, sempre tem alguns que entendem. Sempre tem esses pequeninos que acolhem.
que aceitam a revelação, que aceitam o tirar do véu, que acolhem o novo entendimento, que têm prazer no que é bom e no que faz bem, ao invés de brigarem por aquelas coisas que só impedem, matam, proíbem, acusam e promovem a diminuição da manifestação da graça de Deus na vida humana. Tem gente que opta por esse lado, contrário a tudo quanto seja amor e graça de Deus, de fato e de verdade. Mas há os pequeninos, os humildes de coração, os que têm humus no ser, em cujos corações a semente cai e frutifica. Portanto, muitos o seguiram. E esses que o seguiram no dia de sábado, ele curou a todos naquele sábado, mostrando que ele estava ali era para transformar todo dia em dia de cura e o sábado também. Não para fazer do sábado um dia especial de cura, quando Deus ficava todo disponível para curar. Não era segunda, terça, quarta, quinta, todo dia. E no sábado também. Para aqueles que acolhem, abrem o coração e procuram a Deus em espírito e em verdade e aprendem com Jesus como é que o Pai é e como é que Jesus trata a gente e mantém a fé, a esses ele cura a todos. Vai curando, seja instantaneamente, seja progressivamente, mas é um caminho de cura, no qual tais pessoas colocam o pé para sempre e definitivamente quando entendem isso. Aí, depois de ter curado a todos, esses muitos, sabendo que o pessoal da sinagoga estava reunido para ver como é que fariam para matá-los, e lembra, a gente está na ambiência da Alta Galileia, perto das searas lá de Jezreel, daqueles campos fartos da Alta Galileia. Numa das sinagogas da Alta Galileia, eu já disse que havia 8 importantes sinagogas naquela região. Uma delas em Cafarnaum, outra delas em Magdala, mas havia em outros lugares. E essa aqui é uma delas, cuja localização não é mencionada. A gente sabe que havia uma outra em Nazaré, também é Alta Galileia. A Galileia tinha seus centros de congregação importantes. Então, eles estavam em estado de conspiração para ver como eles fariam para matá-lo na Galileia. Mas Jesus se retirou do meio deles, foi para um lugar à parte, vieram muitos com ele, ele curou todo mundo, mas ele não brinca com a maldade dos religiosos. Ele sabe que os religiosos fanáticos sofrem de uma maldade satânica, perversa. Por isso, o que ele faz? Preste atenção, está prestando atenção? Está prestando atenção? O que ele faz? Se você estivesse me ouvindo com toda atenção, você pouparia para você mesmo, uma quantidade enorme de dores, de problemas, de decepções, de agravos. Mas é que parece que as mentes estão, de fato, obstruídas e blindadas. A cognitividade está tapada, cimentada, concretada. Não faça isso contra você. Porque ele, depois de ter curado, e não brincando com a maldade religiosa, que ele conhecia como a pior de todas. Você, por exemplo, não vê Jesus se defendendo dos romanos. Me mostre um único lugar nos 4 evangelhos. Você está prestando atenção, né? Me mostre, aqui, me mostre um único lugar nos 4 evangelhos em que Jesus disse: é preciso tomar cuidado com os romanos. Não, ele não diz nenhuma vez. Os romanos para ele não eram perigo. Ele adverte o tempo todo: tomem cuidado com o fermento de Herodes, que é a política de Israel misturada com a religião de Israel, que eram que os Herodes naqueles dias da tetrarquia de João Batista e de Jesus, quando eram alguns Herodes que dominavam partes do país,
praticavam em conluio com a religião. Tomem cuidado com esse fermento, isso entra na gente, cria depois a teologia do domínio, que vocês veem sendo praticadas aqui entre nós. Cuidado. Cuidado com o fermento de Herodes, cuidado com o fermento dos fariseus, porque é a hipocrisia. Entra com uma facilidade enorme, quando você vê, você já está destruído. Tomem cuidado com essa gente religiosa, fanática, porque esses aí é que matam e destroem. São os verdadeiros satanases que existem contra o Evangelho. Foi assim que eles existiram em relação a Jesus, contra Jesus até que o mataram. Foi assim que eles existiram contra os apóstolos. Foi assim que, dentre os apóstolos, eles existiram prioritariamente contra Paulo, que foi morto pelos romanos, mas sob pressão e indignação constante, histórica, anos e anos e anos de persecutoriedade, com clamor para que ele fosse eliminado, morto e destruído. Quem pedia isso eram os religiosos judeus, odiando o Evangelho. Hoje em dia, o nosso problema, por exemplo, nesse país, não são os religiosos judeus, são os cristãos que foram judaizados, que se entregaram à lei de Moisés, hipócritas como os fariseus, mentirosos como os fariseus, e que querem, dentro do que seja possível, do que lhes seja possível, esteja ao alcance da mão deles, calar todo mundo e toda voz. Que seja a voz que antagonize a maldade deles, de supremacismo religioso contra a graça de Deus. Então Jesus, que não brinca com essa maldade, que sabe que é daí que vem a cruz, porque foi desse mesmo espírito, dessa mesma gente, que a cruz se ergueu e Jesus foi morto por esse tipo de gente de espírito. Ele, no verso 16, adverte então a todos os que ele tinha acabado de curar de toda sorte de enfermidades em dia de sábado, para não saírem transformando aquilo numa publicidade. Eu não preciso de publicidade e, dadas as circunstâncias, não tornem o que eu acabei de fazer em algo publicizável para todos os lados. Não façam isso. Eu não preciso disso. E aí o verso 16 eclode por causa desse contexto e dessa ambiência. Não é do nada que isso aparece aqui. Tudo tem relação no Evangelho, os contextos antecedentes, imediatos, se falam e se entrelaçam o tempo todo. Portanto, Jesus os advertiu. E tem um porém, e esse porém remete para a conspiração, para as curas no dia de sábado, para essa pauta de perversidade dos fanáticos religiosos. Assim, advertindo-lhes os que acabaram de ser curados, enfia no meio disso uma adversativa, advertindo-lhes, porém, que o não expusessem à publicidade. A gente está falando de Deus em Cristo Jesus que não precisa de propaganda. Deus não precisa de propaganda. Ele não faz as obras dele e fica mandando que se bote uma placa dizendo: viram os relâmpagos, perceberam as auroras boreais, viram como as sementes se abriram mais uma vez, como o sol nasceu e o sol se pôs, como tem infinitamente mais gente parindo filhos normais do que filhos deficientes. Não. Assim como Jesus não fala de Jesus, Deus, o Pai, não faz propaganda de si mesmo. Jesus tampouco, ele diz: tudo quanto meu Pai faz, eu faço a mesma coisa. Tudo que eu vejo do meu Pai, eu pratico. Por isso ele é a cara do Pai.
E diz: não me exponham à publicidade. A publicidade tem um poder de divulgação imediata e de provocação de um desgaste enorme num curto espaço de tempo. Não precisam me expor à publicidade os meus atos, as minhas obras, as minhas realizações, as minhas palavras. A minha vida tem um poder de vibração de realidade, de pervasão nos mundos. Com palavras orais ou sem palavras, os fatos e os frutos se comunicam. A natureza daquilo que de mim brota conversa com o todo da vida e da criação. Eu não preciso de publicidade. E ele fez isso, e diz aqui o texto de Mateus, no verso 17, ele fez isso para se cumprir o profeta Isaías. E aqui, Isaías, em relação ao qual se faz referência, é a passagem do capítulo 42 de Isaías. Você está me vendo aqui? É a passagem do capítulo 42 de Isaías, onde Deus diz a mesma coisa com outras palavras, mostrando que para os apóstolos, para Jesus, o letrismo, o literalismo de citações bíblicas não era algo que eles observavam com meticulosidade, nem um pouco. Praticamente não há nenhuma citação no contexto e no ambiente tanto dos evangelhos, dos 4 evangelhos, quanto, por exemplo, na ambiência dos textos de Paulo, que foi quem mais escreveu no Novo Testamento, e quem mais evocou o Velho Testamento em algumas citações, que sejam literais conforme o texto citado, se fosse de Gênesis, fosse de Deuteronômio, fosse dos Salmos, fosse de Isaías ou Jeremias, que são os preferidos de Paulo. Não. Eles trabalham com o espírito, com o sentido, não com o letrismo, como fazem os religiosos, que se dedicam à letra. Por isso, para eles é tão importante estudar o hebraico, estudar o grego. Para alguns, hoje em dia, até o aramaico. E para Jesus, nenhuma importância. O importante é, como um bom pequenino de coração aberto, entender o sentido das coisas. Quem fica buscando verdade em letras acaba se tornando mal, como diz Paulo. A letra não só mata a gente, mas faz da gente, dá a gente um espírito homicida de conferência para ver se as meticulosidades se encontram. E quando não se encontram, eles, em nome dessa lei e dessa letra, fazem qualquer maldade. Vocês sabem perfeitamente como isso funciona. Então, dito isto, vejam só como a citação que Mateus faz de Isaías 42 é tudo menos literalista e letrista minuciosamente. Se diz: eis aqui o meu servo, Isaías 42, a quem sustenho. É o pai dizendo: eu sustento o meu filho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz, em quem eu tenho prazer. É a vida que existe para mim em gravidade e alegria absoluta. É a do Cristo. Eu pus sobre ele o meu espírito. E ele promulgará o direito aos pagãos. Ele vai ensinar gente do mundo inteiro a se tornar muito melhores do que esses filhos de Abraão, de Isaac, de Jacó, ou filhos da lei de Moisés, ou da jactância religiosa do judaísmo. Ele vai ensinar o direito aos gentios, aos pagãos da terra inteira. Vai aparecer gente boa de Deus no mundo todo, onde ninguém esperava que fosse surgir. É gente que vai acolher o Espírito de Cristo. Não clamará, nem gritará.
Você nunca espere de Jesus gritaria nem confusão. Esse não é o Espírito de Cristo. Não clamará, nem gritará, nem chamará atenção, nem fará ouvir a sua voz na praça, gritando, como fazem esses palradores ignorantes e infatuados para todo lado, fazendo estardalhaços em nome de Jesus, quando o próprio Jesus diz, não, publicidade não, ela só falsifica o produto. E não chama ninguém à verdade da experiência. Por isso se diz, não clamará e não gritará e nem fará ouvir a sua voz na praça, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, em verdade promulgará o direito, o que é verdade, o que é justo, o que é devido, o que tem significados e significações de importância superior às coisas que são infinitamente menos importantes porque são menores do que o valor da vida. Ele, porque recebe de mim o sustento, diz o Senhor, ele não desanimará, nem se quebrará até que ponha na terra o direito. É uma promessa de que o cristianismo que veio como invenção dos homens vai falir, ou vai cair em descrédito, tudo que é religião, tudo que é igreja, aquelas 7 igrejas lá da Ásia Menor, do Apocalipse, todas elas acabaram, não tem mais nada lá. Todas acabaram. A que durou um pouco mais foi a de Éfeso, mas acabou também. Você vai lá, você não encontra nada, nem ruína, só as ruínas greco-romanas, porque até o cristianismo não se construía nenhum templo para Jesus, era tudo reunião de gente e não de lugarização. Portanto, ele não desanimará, o que é uma promessa infalível, equivalente às portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, não é por causa de igreja, é por causa dele, que é o Senhor, que não desanimará no testemunho da verdade dele no mundo, aos gentios, às terras e às nações. Sempre haverá aqueles que representarão o Espírito de Cristo na terra, sem desanimarem. Não desanimará, nem se quebrará. Ninguém vai quebrar esse testemunho até que ponha na terra o direito, até que todo mundo enxergue. E as terras do mar, que é uma expressão antiga, primitiva, de 1000 anos antes de Cristo, e mais do que isso, até hoje é um problema muito grande para a história e para a arqueologia definirem exatamente quem eram os povos do mar. Até hoje. Hoje já se tem uma ideia muito mais clara. Mas naquele tempo era um negócio assim meio vago. Eles sabiam que tinha gente para além dos oceanos, para além do Mediterrâneo, para além do Atlântico, para além de qualquer mar que eles conseguissem divisar, tinha gente. Embora esses aqui não tivessem conhecimento tão próximo de qualquer realidade como essa. Mas o profeta, falando da parte de Deus, diz isso. Ele não desanimará, nem se quebrará no seu ânimo, na sua determinação de fazer a verdade e o direito conhecidos por cada alma humana no planeta. E as terras do mar guardarão a sua palavra, o seu ensino, a sua doutrina é o equivalente ao que Jesus ensinou quando o próprio Jesus chamou o evangelho de a minha doutrina, lá em João, no capítulo 7. A minha palavra, minha doutrina, não é uma doutrinação de teologia sistemática, catequese, isso tudo é a história do cristianismo se apropriando indebitamente de expressões que no passado significaram outras coisas no ambiente do evangelho que entre nós são ouvidas de modo diametralmente oposto, como a palavra doutrina. E na boca de Isaías significava uma coisa, na boca de Jesus significava a mesma coisa, na boca de Paulo ainda a mesma coisa, mas que na boca dos seus teólogos e pastores há alguns milênios significa outra, diametralmente oposta. Então, assim diz o Senhor, em Isaías 42.
O Senhor que criou os céus e os estendeu e formou a terra e tudo quanto produz. Eu acho essa uma expressão linda. É que eu não tenho tempo para falar só sobre ela aqui agora. E tudo quanto produz. Dessa coisa que tem vida de si mesma. Que carrega uma espécie de deísmo intrínseco, que é a natureza, que tem vida de si mesma. Que é em Deus, mas recebeu de Deus a prerrogativa de produzir em si mesma. Tudo o que produz. E Ele é o que dá fôlego de vida ao povo que está na terra, não importando se o povo conhece a Ele, não o conhece, é dele que vem a vida, o fôlego, a bênção, a graça e o Espírito sobre todos os que andam sobre a terra. É Ele que sopra o Espírito. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Isso é o que Jesus sabe de si mesmo. É o que Jesus anuncia de si mesmo. Se referindo a esse que o Senhor ungiu e que ele economiza dizendo, exceto em raríssimos casos, como lá em Lucas capítulo 4, verso 16, na sinagoga de Nazaré, quando ele cita o texto de Isaías 61 com seus lábios e termina dizendo, hoje essa profecia, essa escritura se cumpriu em mim, diante dos olhos de vocês. Ele sabia, claro, que ele é a encarnação disso tudo, que ele é o mediador da aliança com o povo. Não com o povo de Israel exclusivamente, mas é luz para todo mundo, para todos os gentios. É assim que Jesus vê a vida. Ele veio e afirma isso inúmeras vezes para abrir os olhos aos cegos em todos os níveis de cegueira e de cognitividade. Para tirares da prisão o cativo de todas as formas de aprisionamento, sobretudo aquelas que são prisões mentais, espirituais e psíquicas. E do cárcere tirar todos os que jazem em trevas, os que moram na desesperança, no cárcere da desesperança. Eu sou o Senhor. Senhor é o meu nome, eu vou fazer isso. Essa é a minha glória. Esse é o texto que é citado em Isaías, aqui em Mateus, no capítulo 12, no verso 17. E ele disse, não me exponham à publicidade para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. E eu acabei de ler o texto em questão. Agora eu vou ler de novo, para mostrar para vocês o que eu disse introdutoriamente, antes de ler o texto de Isaías 42. Ou seja, que para Jesus e para os apóstolos, não existe apego ao letrismo, nem aos literalismos letristas, nem havia essa advocacia da suposta inerrância das Escrituras, significando com isso que letra depois de letra, artigo depois de artigo, ponto depois de ponto, tinham que estar presentes na mesma sequência. Não é assim que Jesus trata o Velho Testamento. Nem é assim que os apóstolos o fazem, dentre eles, muito menos Paulo. É só ler comparando com as citações que vocês vão ver a liberdade interpretativa. A partir de uma outra perspectiva, que é aquela, preste atenção de novo e outra vez, é aquela que tem Jesus como chave hermenêutico interpretativa. É assim que Jesus faz. Ele é a rocha de esquina, portanto, ele lê tudo do Velho Testamento a partir do que ele veio fazer e cumprir. E os apóstolos aprenderam a mesma coisa. E dentre os apóstolos, ninguém aprendeu tão bem quanto Paulo. E o que diz, portanto, em Mateus, como é que soa? Preste atenção, em Mateus, como é que soa o texto de Isaías 42? Você está me vendo aqui? Como é que soa em Mateus? Como é que soa para os apóstolos? É assim que se diz o que está no capítulo 42 de Isaías, aqui no texto de Mateus. Olha a liberdade interpretativa. Olha a leveza.
São expressões semelhantes, mas com uma liberdade totalmente diferente. Eis aqui o meu servo, que escolhi. Isso está dito lá, está, em arranjos diferentes. O meu amado, está dito lá, não com essas palavras. Diz, aquele em quem eu tenho prazer, aqui é o meu amado. Em quem a minha alma se compraz. Isso é idêntico ao que está dito lá. Farei repousar sobre ele o meu espírito. Está dito lá, da maneira que afirma, colocarei sobre ele o meu espírito, porque era no passado. Aqui é uma linguagem muito mais aninhada, e parece muito mais com essa arquetipia de uma pomba voltando para o ninho. Farei repousar sobre ele o meu espírito. E ele anunciará juízo, no sentido de juízo como direito, verdade, o que tem significado, o que vem primeiro. Porque notem, o contexto todo é sobre o que vem primeiro. E aí o sábado vem bem depois da doença, da cura, da necessidade humana, da vida, porque não foi o homem que foi feito para o sábado, mas o sábado para o homem. É o mesmo Espírito que se anuncia aqui. E diz, farei repousar sobre ele o meu Espírito e ele anunciará juízo. Juízo significando, portanto, direito, verdade, bondade, graça, misericórdia, compaixão, e não o exercício do esfolamento dos holocaustos religiosos. Farei tudo isso vir aos gentios, que são gente que não tem nenhum compromisso com Moisés, com a lei de Moisés, nem precisa ter, eles só precisam entender o meu evangelho. Se os gentios entenderem o meu evangelho, eles estão dispensados de Moisés e de tudo mais. O que eles não podem deixar de entender é o que eu vim fazer na vida, e o meu mandamento de amor para ser vivido e praticado é isso que vai revolucionar as pautas pagãs em toda a história humana, como aconteceu, de os gentios do planeta terem se tornado pessoas muito mais leves e humanas do que os religiosos de Israel até o dia de hoje. É muito mais ameno o convívio com a compreensão dos gentios e dos pagãos do que com a compreensão dos rabinos radicais, do literalismo e do letrismo da Torá, conforme interpretada, praticada entre eles e ensinada para os crentes que se tornaram piores do que eles. Portanto, o verso 19 aqui de Mateus 12 diz, não contenderá, que é uma coisa que não está dita em Isaías 42 explicitamente, mas está insinuada. Portanto, aquele que cita, que é Mateus aqui, o capítulo 42 de Isaías, se permite a interpretação do espírito do texto e não do letrismo literal do texto. Não contenderá, não está escrito lá, mas é o que está escrito nos Atos de Jesus. É por isso que ele se retira do meio deles, porque ele não fica para briga. Ele não aceita ser pautado pelos outros, é ele que pauta a vida, não são os outros que pautam a existência dele. Se você aprender isso, você aprendeu um princípio maravilhoso. É Jesus quem pauta a vida. Ele não aceita que a existência dos outros pautem a vida dele. Aí quando eles querem pautar a vida de Jesus com a contenda, com o ódio, com a briga, para conflagrar-se um processo de rivalidade que pode gerar violência, era tudo que os religiosos lá da Alta Galileia queriam para terem um pretexto para o matar. Ele, porém, se retirou dali. Foi para outro lugar. Com eles, não. Com essa gente eu não ando. Nesse meio eu não fico. Eu saio dessa igreja, eu abandono essa congregação, essa sinagoga, esse ambiente. Eles podem falar o meu nome o quanto queiram, mas eu não estou no meio deles. Eles podem até dizer em conjunto, o Senhor está no meio de nós, mas eu não estou no meio deles.
E aí se diz, ele não contenderá. Você vir briga e contenda, pode ter certeza, Jesus aí não está. Eu fico vendo como as pessoas naturalizaram os ódios eclesiásticos, os ódios religiosos, as contendas, as brigas, briga de profecia. Desde que eu sou um jovem pregador no Evangelho, que eu me habituei a ver brigas de profecia, um pseudo-profeta profetizando contra uma profetisa e vice-versa. Você vê isso, esse negócio agora está na internet para todo lado, um contra o outro. Jesus tem alguma coisa a ver com isso? Não, Jesus não conhece nem essas pessoas, não sabe nem quem elas são. É claro que eu estou falando isso na perspectiva do que Jesus disse. Quando chegar aquela hora das apresentações e a pessoa vier reivindicar uma relação com Jesus, dizendo em teu nome, eu te chamei de Senhor, porque Senhor é o teu nome, tu disseste isso lá em Isaías 42, e eu te chamei de Senhor. Eu exercizei, eu fiz milagres, eu profetizei, eu fiz e aconteci. E Jesus diz, aqui em Mateus 7, ele mesmo dizendo, eu porém lhes direi, eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, todos vós os que praticais a iniquidade. Saiam daqui. Mas esse pessoal, Jesus deixou falando sozinho. Como essa multidão de pessoas do cristianismo que estão em volta de nós, gritando, malafaiamente, gritando, felicianamente gritando, magnomaltamente gritando, ou como líder da bancada evangélica, sostenemente gritando, contendendo e brigando. Estão brigando sozinhos. Jesus não está dando backup a nenhum deles. Porque ele, sobre ele se diz, não contenderá. Não contenderá. Teve contenda? Estão contendendo sem a presença de Cristo. Aprende isso para sempre. E saia dos ambientes da contenda o mais rápido que você puder, porque a contenda é filha de Satanás, é filha do diabo, é filha daquele que provoca divisão, que quer gerar antagonismos entre as partes, ódios destrutivos. A contenda tem um pai, e é o pai da mentira, e é aquele que é homicida e raivoso, e que quer o ódio entre os humanos desde o princípio. Esse é o pai da contenda. Portanto, ele, o Cristo, não contenderá, nem gritará. Se alguém quiser ouvir a voz dele, saia da contenda, saia da gritaria e preste atenção. Aprenda dele. Ele fala com naturalidade. Ele não gritará, ele não imporá, ele não impingirá, ele não doutrinará, fazendo você engolir dogmas. Isso aí é a religião, não tem nada a ver com Jesus. Nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Isso está dito em Isaías 42, está repetido aqui, foi praticado por Jesus. Você vê Jesus algumas poucas vezes erguendo a voz e falando. Uma delas está em João no capítulo 7, no último dia da festa dos tabernáculos, quando se diz, e Jesus, levantando-se no último dia da festa, falou em grande voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba, e citou a profecia de Ezequiel, dizendo, eu sou o cumprimento do que Ezequiel manifestou. Eu sou o templo inconstruível. Eu sou o templo escatológico, que não é feito nem de pedras, nem de carne, nem nesse lugar. Eu estou aqui, eu sou o templo, é de mim que brotam as águas vivas. O templo de Ezequiel é inconstruível, já foi manifestado em Cristo Jesus, já está cumprido em Jesus. Pelo amor de Deus, vocês não querem entender isso? É tão explícito. Não gritará, não fará alarde em lugar nenhum,
nem usará as multidões para dizer, oba, aqui tem gente à beça, deixa eu gritar. Ao contrário. Os irmãos dele lá na Galileia, um dia disseram a ele, olha, se tu és esse cara mesmo, e fazes tudo o que tu fazes, e sabes tudo o que tu sabes, e realizas tudo o que tu realizas, muda para Jerusalém, não perde mais nenhuma festa sagrada onde tem muita gente, que é para tu aproveitares a oportunidade das multidões, que foi o que o diabo disse a ele na tentação também. A segunda tentação já foi no templo, pula do pináculo, para que todo mundo veja, faz uma publicidade pessoal de ti mesmo. Ou a terceira, tu reinos deste mundo, eu te darei tudo, todo mundo vai saber quem é você. Você vai ser o maior influencer planetário de todos os tempos. E Jesus procurou isso? Me responda se ele procurou. Não. Ele não precisa se impor na força nem no grito. Isso aí é o fanatismo religioso que faz isso, e ele não tem nada a ver com essa gente nem com esse espírito. Também se diz, não esmagará a cana quebrada, aquela cana que já está partida, que o vento já quebrou. Ele não vai lá e quebra, pá, pá, arranca, não. Era uma imagem para o modo como ele trata as pessoas, que já estão quebradas na vida. São esses cansados e sobrecarregados, vergados e dobrados, vinde a mim, que eu vos aliviarei, porque ele não esmaga a cana quebrada. Não apaga a torcida que fumega. É o pessoal que já não tem mais nenhuma esperança, que já desistiu de tudo, que faliu de tudo. Ele vai, sopra essa brasinha final, acende esse pavio, está no fim, tem um calorzinho mínimo, e se não tiver mais nada, ele acende esse fogo. Ele dá as oportunidades que continuam. Amanhã eu prossigo falando mais disso. Até que faça vencedor o juízo. O juízo, repito pela quarta vez hoje, não é julgamento. É a verdade, o direito, a bondade, a misericórdia, todas as coisas que decorrem da graça, do bom senso e da verdade de Deus. E no seu nome esperarão os pagãos, que não têm esperança de nada em lugar nenhum. Os que vierem a ter serão os que vierem a conhecer. Bom, o tempo já acabou. Eu só fiz uma introdução textual, comparando o contexto do que Jesus tinha falado, das ilustrações que ele trouxe da seara de Davi, do homem da mão ressequida na sinagoga, do ódio desse pessoal, e a razão pela qual ele cura muitos e depois diz, não me exponham à publicidade, e a comparação entre Isaías 42 e o texto, e a afirmação da liberdade hermenêutico-interpretativa de Jesus, dos apóstolos, daqueles que compreenderam o sentido da palavra, que não se agarram a letrismos, mas praticam o espírito do ensino de Cristo Jesus. A palavra de Deus é espírito e é verdade, como Jesus disse em João 6. As minhas palavras não são pedra, nem são carne, nem são sangue, nem são livros, nem escrituras materializadas. As minhas palavras são as que procedem de mim e são encarnadas por mim. Está lá em João 6, leia. São espírito e são vida, para quem quiser entender. E eu te peço agora, Jesus, que essa singela explicação, eu já trouxe milhares de vezes na vida, nos anos todos que tu me deste de pregação, de ensino, e de demonstração e de clarificação do Evangelho, que essa palavra hoje alcance mais uma vez o coração daquele que já ouviu muitas vezes e não a entendeu ou não a acolheu, e o coração daquele que esteja pela primeira vez ouvindo e discernindo agora, compreendendo melhor quem tu és e como tu és a antítese de tudo que a religião diz que tu és. Porque eles fabricaram um diabo em nome de Jesus, que não tem nada a ver com Cristo.
Cristo do Evangelho. Que a tua palavra nos vença e nos salve. É o que eu te peço em teu nome, Jesus. Amanhã eu vou prosseguir. Quero ficar só mais um pouquinho ainda aqui entre os versos 16 e 21. E depois a gente prossegue, ilustrando ainda as outras coisas todas que têm a ver com esse eu sou manso e humilde de coração. Aprendam de mim. Com que espírito a gente tem que aprender? Aprender que espírito é o Espírito de Cristo. Antes de você entender qual é o Espírito de Jesus, qual é o Espírito de Cristo em Jesus, qual é o Espírito de Deus o Pai em Jesus, você não vai entender nada. Pode aprender hebraico, grego, aramaico, não vai entender nada. Enquanto não entender qual é o Espírito de Cristo em você. Senhor Jesus, é diante de Ti que estamos. Aqui os nossos amigos do TikTok já foram. Todo dia, numa posição diferente, tem que ficar bem pertinho de mim. Para eu não ter que fazer esse exercício para pegar vocês lá. Já foram. É um pessoal legal que chega aqui sempre em grande número. E que Deus abençoe. São uma das maiores lives aqui do TikTok, proporcionalmente ao número de inscritos, são as nossas. E eu agradeço a quem faz isso. Agradeceria do mesmo jeito aí no YouTube, onde eu tenho quase 1 milhão de pessoas. Mas elas precisam ser todas acordadas, muitas delas, acordadas. Porque o Evangelho que eu prego não vai se esgotar jamais. Todo aquele que chega e diz, não, eu já ouvi muito, já sei tudo, você não sabe nada. Sabe absolutamente nada. Infelizmente, não sabe absolutamente nada. Porque se soubesse, saberia que não sabe, que todo dia essa palavra se renova para quem quer. Bom, isto dito, eu quero que você veja esse QR Code que está aqui. Você bota o seu celular, a câmera dele em cima do QR Code. Você sabe como funciona, vocês fazem isso todo dia. Eu é que me dou o trabalho de explicar o óbvio, mas nem precisaria. Você aponta a câmera e blupt, vai virar para esse outro ambiente, clica no verdinho e diz aí, ajude esse ministério, e cai nesses ambientes onde você tem os meios para fazer as transferências de ajuda financeira limpa, gratuita, sem barganha, sem troca, sem promessa de coisa alguma. É um privilégio que eu dou a você participar do meu ministério, da pregação do Evangelho, com pureza, retidão, simplicidade, verdade, com o prazer de Cristo Jesus, porque eu sei que Jesus tem prazer no que eu prego. E aí você tem o Banco Santander, o Banco do Brasil para depósito e transferência bancária. Você sabe fazer isso. Embaixo tem os cartões de crédito que você também pode usar, uma variedade, Visa, Mastercard, American Express, Diners Club International, cartão Elo, para você fazer uma programação única, um depósito único ou programado, como eu explico todo dia, que tem gente que planeja logo o ano inteiro, quem tem certeza de que todo mês, naquela data, terá dinheiro ali para aquela oferta ser compensada, normalmente faz isso. Isso nos ajuda imensamente a ter uma visão do futuro. Embaixo tem o PagSeguro, que tem gente que também prefere usar, e para os que moram no exterior, em qualquer lugar do exterior, tem o PayPal, que é um mecanismo internacional de doação. Quem mora fora do Brasil, eventualmente usa isso com muita regularidade para mandar dinheiro para o pai, para a mãe, para a esposa, para os filhos, para a família, para os irmãos, para quem quer que deseje, pode se tornar parceiro da nossa vida, do nosso ministério, daquilo que chega até você e vem chegando a milhões de pessoas há 51 anos. Tudo, há 51 anos. Agora, no dia 18 de julho, faz exatamente 51 anos.
Essa palavra vem sendo divulgada para dezenas, centenas, milhares, milhões de pessoas no Brasil e no mundo inteiro e vai voltar a alcançar o mundo inteiro. Por isso eu peço que você se torne meu parceiro, meu sócio na divulgação do Evangelho. Os caminhos estão dados. Aí tem o Pix aqui, que é uma novidade de 3 anos para cá, bem brasileira. Você pode usar e fazer a transferência num segundo, em 10 segundos. É o tempo aprazado para transferência. Use o Pix, está passando aí, é um CNPJ da ELD, contribua com o nosso ministério, está tudo explicadinho, só depende de um mínimo de boa vontade do seu coração. Isso aí é para o meu ministério. Não tem nada a ver com a minha pessoa. Eu não tiro um tostão daí, nunca tirei nesses 51 anos. Nunca, graças a Deus. Agora, eu tenho uma vida. Eu não me alimento de sol. Não abro a boca igual um crocodilo e fico lá a manhã inteira para fortalecer, matar bactérias, outras coisas. Não, eu tenho que comer pão. Eu já nem posso comer pão por causa do carboidrato, mas eu me alimento de proteína toda manhã, tomo meu café, eu almoço, um almoço para velho, com diabetes e com cuidados cardíacos, uma dietazinha limpa para mim, tem compromissos variados. Você vai ficando velho, tudo fica mais caro. Plano de saúde, então, não se compara. É um negócio só Jesus na causa. E isso não vem do meu ministério, vem de outra atitude. De gente que ajuda o meu ministério, mas diz, eu quero também ser parte do sustento da vida do Caio e da Adriana. Então tá aí, o Pix passando aí embaixo, para quem acha mais simples. Agora, eu repito, e mais uma vez vou repetir, a grande alegria que eu tenho é de ver que está entrando recurso para o sustento da minha vida, porque eu estou atingindo pessoas num nível mais elevado de compreensão do que aquele que eu apresento no cotidiano, onde eu estou pretendendo falar para o maior número possível de pessoas, simplificando o máximo possível tudo que eu digo. Mas para quem quer crescer, para quem quer se tornar mais maduro, mais experiente, quem quer entrar num advanced, então tem o caiofabioexclusivo.com.br, que é um curso. São cursos, dezenas de cursos com começo, meio e fim. Você escreve aí caiofabioexclusivo.com.br, passa para outro ambiente automaticamente no seu navegador, que é onde tem. E isso tudo está em fase de mudar, inclusive o layout, a aparência, tudo. Tem o Reconexões, tem o Jesus a Chave Hermenêutica, o Caminho do Discípulo, o Luto, que tem ajudado a vida de tanta gente, o Divã de Deus, que são salmos aplicados como terapia à condição humana imediata, perguntas cretinas, respostas divinas, para dar a você os instrumentos para lidar com a idiotice religiosa à sua volta, especialmente. Aí vem as gravações na Turquia, que começaram no Monte Ararat, no dilúvio de Noé, e terminaram na ilha de Patmos, comigo falando para um grupo que me acompanhou. Está tudo em vídeo in loco. Você devia fazer esse curso. Modernidade líquida, que explica a quem fica numa confusão enorme, sem saber porque que o seu filho é totalmente diferente de você, sua filha também. O mundo você pega e não alcança mais nada, porque se transformou numa sociedade liquefeita. Aprenda comigo minimamente o que é necessário para você entender os tempos nos quais você está vivendo, ser um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, o que quer que seja no que você tenha que melhorar. Aí vem o curso do medo, que é uma libertação poderosa para quem anda com muitos medos racionais, irracionais, fóbicos e de todas as naturezas. Faça esse curso.
E tem o Ativac, ensina todo dia, eu ensino o Evangelho e concluo, especialmente aqueles textos que na conclusão mostram, se você botar o pé naquele caminho, o que é que desabrocha dali, na hora. O que é que vinga na mesma hora. Embaixo tem o tabu do suicídio, tem esse andando pelo chão lá de Israel, da Palestina, especialmente os lugares aonde Jesus pregou e ensinou, para ensinar você a geografia, a história, a arqueologia, as medições e as mensurações do ambiente, para você entender os contextos e, no contexto, a mensagem aplicada à vida da gente. Então, tudo isso é utilíssimo para vocês todos. E eu fico tão feliz quando a minha mulher me diz, olha, hoje compraram tantos cursos, porque é um recurso que me traz uma alegria adicional. Eu sei que são pessoas que vão crescer e que, enquanto crescem, adquiriram um curso que vai ajudar a sustentar materialmente a nossa vida e vai nos ajudar a pagar os nossos compromissos com todos aqueles que trabalham para nos ajudar a fazer as coisas chegarem até você. Então está tudo explicitamente dito. Hoje é o primeiro dia útil do nosso estudo bíblico, terça-feira, aqui em Mateus 12, e amanhã eu prossigo com você. Espero que você venha. Você que chegou aqui agora, isso já começou há 1 ano e meio atrás. Está lá em Mateus 1, verso 1, a genealogia de Jesus, na qual eu falei 4, 5 ou 6 aulas seguidas só sobre a genealogia. E tudo na sequência. Quem quer aprender o Evangelho de verdade, não tem pretexto de dizer que não foi ajudar, porque não é possível. Além de que eu faço isso expondo Mateus, por exemplo, já deve ser em sequência, eu não sei quantas vezes eu já fiz isso em sequência. Estou fazendo mais uma vez, já velho. E talvez ainda faça mais outras vezes, se o Senhor me der mais vida. Só vou trocar de evangelhos, como eu já fiz de Marcos, já fiz de Lucas, já fiz de João, já fiz de Mateus. Várias vezes já fiz do Novo Testamento inteiro. Estou fazendo os salmos todos, serão mais ou menos 700 ou 800 salmos ao final de tudo, quando eu concluir. Ou seja, eu estou aqui para deixar um legado que seja vida para você, que seja vida para os seus filhos, para os seus netos e para os seus bisnetos. Porque o mundo vai passar, mas esse evangelho que eu estou ensinando aqui não está amarrado a nenhum prazo de validade determinado. Ele vai durar muito mais tempo do que a minha vida conseguirá na sua existência permanecer. E eu espero que você entenda isso. Aproveite isso e tire o melhor proveito que você possa disso tudo. Que Deus te abençoe. Fique com Jesus. Em nome do Senhor Jesus, é que eu peço que o Espírito Santo se derrame sobre todos nós. Amém. Amém e amém.